Indo mais adiante, então, vamos agora ao ano de 1987, onde temos o triste fato do falecimento do irmão Antônio Costa, o destacado pioneiro, né? Ele foi um dos principais impulsionadores do trabalho missionário, teve bastante visão evangelística e também se dedicou ao trabalho das publicações desde o primeiro momento. Temos alguns folhetos, né, em destaque aí desde os primórdios do nosso movimento. Por exemplo, o folheto Um Grande Movimento Mundial, uma denúncia em relação à Roma Papal, um importante marco então de uma mensagem que Ellen White diz que é necessária de darmos, de expor então a maldade do homem, do pecado. Deus nos chamou para isso, como está lá relatado no Testemunhos para Ministros 117, 118. A sua liberalidade também de meios se revela, por exemplo, já quando ele era membro do movimento de reforma, quando ele doou 14 alqueires de terra para o estabelecimento de uma clínica para tratamentos naturais em Curitiba, Paraná. Então, vemos aí como que ele amava a igreja, queria que a igreja avançasse. E assim ele prosseguiu também no movimento do Advento Separado, ajudando muito a causa de Deus também com seus meios. Então fica esse triste registro nesse ano, em 1987, assim também como tivemos a triste morte do irmão Oswaldo no mesmo ano, e que justamente o pai do irmão Ronei e Rony, em especial os irmãos vão conhecer o irmão Ronei Rodrigues de Souza aí, através de alguns vídeos que temos também em nosso canal. Eu fico impressionado justamente com o vigor que levaram essa mensagem nestes anos, a forma rápida que se alastrou por todo o Brasil essa mensagem, assim como vemos na experiência então lá da primeira aplicação, uma vez que a mensagem do primeiro anjo, ela de fato se alastrou pelo mundo. Temos não só Guilherme Miller, mas sabemos que temos também outros nomes. José Wolff, Lacunza deixou o seu livro que serviu para reavivar na Inglaterra o assunto do segundo advento, onde 700 ministros tomaram partido. Tivemos as crianças na Escandinávia auxiliando nessa mensagem, tivemos Galsen e tantos outros. Esse é um ponto também que desde os primórdios procuramos apresentar. O movimento de reforma procura apresentar 1833 como data para o início do primeiro anjo, com Guilherme Miller recebendo credencial da Igreja Batista, sendo que ele mesmo já tinha começado em 1831 a pregar. Mas antes dele, outros já estavam pregando. José Wolff, 10 anos antes, já pregava esta mensagem. Então, é importante vermos que Ellen White aponta no grande conflito que, de fato, desde 1798, com o início do tempo do fim, era o tempo devido de ser pregado a mensagem do primeiro anjo, anunciar a proximidade do juízo investigativo que começaria em 1844. Claro que naquele primeiro momento não compreendiam tudo isso, achavam que tudo já iria ocorrer, a vinda em glória de Cristo para levá-los para o lar celestial. Mas encontramos então desde 1798 simultaneamente surgindo pregadores em várias nações, dando essa mensagem maravilhosa. E aí encontramos também o fim da supremacia papal em 1798, e Daniel 12 fala então que o conhecimento
aumentaria. Isso não é simplesmente falar do conhecimento científico, mas em especial do conhecimento das profecias. Aquela parte selada do livro de Daniel para os últimos dias é selada, e desse modo ocorre o início da proclamação do primeiro anjo. É importante destacarmos tudo isso, mas eu queria pôr isso em contraposição com o surgimento do clamor da meia-noite, que não é algo simultâneo em vários países, ocorrendo de maneira com várias pessoas, mas em uma localidade específica. Nós encontramos então, no verão de 1844, numa reunião campal, começando em especial com Samuel Snow, essa defesa, então, de 22 de outubro como a data correta. Tinham já sofrido o primeiro desapontamento, estavam com simplesmente a mensagem de Abacuque: se tardar, espera-o. Estavam nesse período de dormência, tardança, que a parábola das 10 vezes nos aponta, e, no entanto, no verão, de repente, há esse despertamento na reunião de Ezequiel. E a partir dessa reunião, então, diz que aqueles irmãos saíram e levaram para as suas localidades e foram espalhando essa mensagem. Então, começou localizada num ponto específico e se espalhou, então, pelo país, a irmã White fala, também atingindo algo no Canadá, mas não foi a nível global. Isso deveria avançar mais, claro, mas aí começou do zero novamente a parábola das 10 vezes. Assim, em nossos dias, também esses irmãos levaram essa mensagem para o Brasil de modo geral, atingindo algum país vizinho como Paraguai, Uruguai, alguma coisa em volta, Argentina, mas em especial no Brasil. Mas é necessário sim avançar mais nessa mensagem, mas que isso não venha a ser apresentado como algo contra essa mensagem de modo algum, como na história do passado. A história ocorre agora, essa repetição de se alastrar a partir de um ponto especial e com uma onda então invadindo novos campos. Então, é o objetivo deste movimento levar essa mensagem do clamor da meia-noite para o adventismo em todo o mundo. E sabemos que isso só será possível através do Espírito Santo, através também da parte humana corresponder. E como tenho dito desde o início, tem havido muito benefício, mesmo a pessoas que não fazem parte deste movimento e que foram influenciadas por essas mensagens e têm as pregado em suas igrejas. Essa mensagem solene é algo contagiante que traz então iluminação, traz frutos de santificação para justamente as pessoas buscarem uma mudança de vida, um exame profundo do coração, para que, se houver algo a ser mudado, que possa haver o preparo enquanto a tem para ser de fato uma virgem prudente. Alcançamos agora o ano de 1989, onde um dos principais líderes, Manuel Costa, foi disciplinado e excluído devido a sancionar um erro e querer justificá-lo, apresentando uma tese estranha sobre adiantamento de casamento. Por consequência, formou seu grupo, eles creem que o clamor está soando, não lançam para o futuro, como é o caso daqueles de 1982 que comentamos. A única alegação que tinham para estarem separados de nós era porque nos organizamos juridicamente. Entretanto, só fomos adotar a organização jurídica depois que o ex-líder já tinha um grupo consolidado. Esse é um fato triste na história, mais uma divisão. Infelizmente,
houve essa crise para a igreja, né, de ter que tratar o caso de um líder tão destacado e ser fiel, e não então sancionar o mal no seu meio, em especial aqueles que estão em posição de destaque, devem então ter redobrado cuidado em suas atitudes e devem ser reprovados com maior ênfase também, caso cometam um erro. Então, este aspecto sobre esse grupo do Manuel Costa, nós vamos tratar mais adiante em relação a tentativas de reunificação que foram feitas mais adiante na história. Mas antes de então alcançarmos a data dessas tentativas de aproximação, reunificação, em 1994, então ocorre isso do movimento se organizar. No início, assim como os irmãos lá de 1844, que saíram das igrejas protestantes que lhes oprimiam, e eles não queriam então nenhuma ordem eclesiástica, uma organização formal, porque queriam ter liberdade, tinham muito receio de a mesma perseguição ocorrer se formassem outra igreja. Também esses traumas, digamos assim, haviam por parte desse movimento de 76, uma vez que tinham receio de repetir mais uma vez a história, se apegar a certas tradições, credos e certas formalidades que não levariam a maior piedade. Então foi um processo até entenderem que de fato era essencial isso, não tinha como dispensar a organização. Com certeza ajudou eles chegarem a essa conclusão da necessidade da organização, experiências negativas que tiveram em anos anteriores e viram a necessidade de salvaguardar então a parte financeira da igreja, os bens, as propriedades estarem no nome de uma associação e não de alguém pessoal que pode vir a entrar em apostasia ou se demonstrar indigno, infiel, que seja como for. É necessário então que fosse algo mais bem delimitado, não algo particular, mas sim da associação. Então, no dia 16 de janeiro de 1994, se organizamos com o nome denominacional Movimento Adventista dos Naturistas do Sétimo Dia. Temos aqui, inclusive, em mãos, aparecerá para vocês também, a ata da fundação e aprovação dos estatutos e eleição da diretoria. Está aqui nas minhas mãos. Temos a oportunidade de ver aqui alguns nomes, né, que tomaram parte nessa primeira reunião então oficial que formou a Associação Geral nossa. E aí, importante salientar, né, diante disso tudo, que não é porque também se adota a ordem evangélica, a organização da igreja, que devemos criar hierarquias dentro da igreja. Todos são irmãos, assim Jesus nos ensina. Existem, na realidade, funções, cargos diferentes, mas todos são membros do mesmo corpo e com importância ímpar. Não deve haver, por exemplo, diferença até mesmo de salário entre pastores e obreiros. É assim que nós agimos no movimento. Mesmo nesse particular, que algumas outras igrejas acham necessário, na prática, esse tipo de atitude vão formando, né, hierarquias dentro da igreja. Esse não é o objetivo. As funções que são apresentadas no Novo Testamento são bem simples, né? Então, fazer vários degraus aí não é o objetivo, mas existem funções distintas, né?
Podem haver sim diferenças devido a isso salariais, mas no caso mesmo de pastores e obreiros é o mesmo salário. Quanto ao presidente, ele deve ter um papel meramente representativo, em especial diante das autoridades civis. Então ele não é um pastor acima dos outros pastores. Não, ele é um pastor como os outros, mas temporariamente durante o seu mandato, né? Que ele pode ficar 4 anos e se reeleger mais uma vez, ficando 8, depois disso também sai dessa posição. Então deve haver esse interesse de não criar hierarquias de fato na igreja. Isso creio que é importante. E por outro lado, sobre o mal de se fazer tudo motivo de organização em detrimento da piedade vital, é algo revelado no Fundamentos para a Educação Cristã, página 253. Podem conferir, importante analisarmos por esse aspecto também. Nosso saudoso pioneiro Leonardo Stabile viveu para ver o movimento se organizar, ficando muito contente com esse progresso. Ele faleceu no mesmo ano com um sentimento de dever cumprido. Então, fica esse registro maravilhoso de alguém que ajudou a chegarmos a esse ponto lá no ano de 1994, anos antes, já estudando, né, esse assunto até amadurecer totalmente as ideias. É importante destacar que o texto do Vida Ensinos, né, página 192 em diante, também o mesmo texto se encontra no Testemunhos para Meniz, se não me engano. Foi algo que ajudou eles a abrirem a mente para a necessidade real, a importância de estudo, sem que, claro, seja abandonada a piedade vital, a liberdade que deve haver também em certos casos e tudo mais, como temos ressaltado também. Sua esposa, a irmã Teresa Stabile, está viva até hoje, né? Já com seus 96 anos. Então é um privilégio ainda, né, para nós que somos de uma geração mais nova, estarmos ainda com a presença de algum daqueles pioneiros do início dessa obra e ver então o exemplo deles. No mesmo ano, então, de 1994, Manuel Costa, que havia sido excluído, como comentamos, e formou seu próprio grupo, começou a atacar nossa organização e falar que o presidente é o espinheiro da parábola de Jotão, né? Tá lá em Juízes 9, 7 a 15. É feito isso aí porque um dos filhos bastardos de Gideão se recusou a dominar sobre os israelitas, né? Mas um dos filhos bastardos quis fazê-lo. Durou pouco a sua carreira aí, ele é comparado com esse espinheiro, mas de fato logo foi derrotado. Mas ele mandou matar todos os seus irmãos, com exceção então de um que escapou. Todos os outros foram mortos. O mais novo, então, Jotão, escapou e fez essa parábola do espinheiro. Então as árvores do campo não aceitaram governar porque elas tinham sua própria função. As oliveiras dão o seu azeite, a figueira os seus figos, mas o espinheiro, que era inútil, aceitou. Então essa comparação infeliz, por exemplo, é uma das que é apresentada então no seu material. Eu gostaria até de mostrar aqui, né? E vemos que nessas atitudes, aqui nesse material Restauração, Demolição, né? Um apelo que é feito aqui, né? Falando da petulância de alguém querer ficar na posição de presidente e aquele que ajuda a pessoa a dar o seu voto, né? Também faz parte da culpa. Ao final aqui fala missionário Manuel Costa Rojas e é dado o endereço e tudo mais, né?
E aqui então neste material é apresentada essas teorias que o presidencialismo seria então a mesma coisa que ter um rei na igreja, uma concepção bem equivocada, né? Não é uma compreensão e é usado textos então que Ellen White reprova algumas atitudes do presidente, que estava querendo arrogar para si uma autoridade que não tinha. Ellen White vai mais longe que isso, não só um presidente não poderia tomar certas decisões por conta própria, como a diretoria também não, mas sim uma Assembleia Geral. Então todos esses pontos, dizer que um rei e um presidente é a mesma coisa, é um entendimento falho, né? Mas é algo que é apresentado constantemente aqui. Isto posto, então, nós vemos já um outro fato. Em 1996, infelizmente, lamentavelmente, o falecimento do irmão Manuel Costa. E aí, pouco tempo depois, houve da nossa parte uma tentativa de aproximação com o seu grupo, por parte aí, em especial do irmão Mauro Vago e Antônio Costa Neto, o filho daquele Antônio Costa, então, que comentamos, que é destacado em nossa história, que faleceu em 1987. Aqui já entra em cena o seu filho, que era o Antônio Costa Neto. Tentaram essa aproximação, rapidamente foi mal sucedida. Haveria estudos sobre isso, tudo mais, e no entanto já numa segunda hora de uma reunião, nesse culto já se procurou fazer ataques e tudo mais, trazendo então confusão de fato. Não houve então a tranquilidade para se tratar do assunto. Vemos nesses casos dificuldades em relação a esse grupo, e nós vamos ver mais adiante na história uma outra tentativa mais recente, mas eu espero que os irmãos e amigos da Palavra de Deus aguardem chegarmos nesse ponto. Estamos aqui cronologicamente trabalhando os temas, né? E temos aqui agora 2005. 2005, por volta dessa data, é importante para nós que começou-se a ensinar sobre o importante assunto da natureza humana de Cristo sem pecado. Até então, na língua portuguesa, era difícil achar certos textos, né? Não se tinha acesso a eles e dificultava então o trabalho, de modo que não havia uma profundidade desse tema. Inclusive o irmão Ronei já me relatou que uma exceção a isso era o seu próprio pai, que já cria desta forma, na natureza humana de Cristo, sem pecado, sem propensão para o mal. No entanto, de modo geral, não era um assunto discutido, propagado, né? Mas com acesso de vários livros, vários textos, se avançou a partir de 2005 nesse assunto que julgamos de importância em nosso tempo. Em 2008, já na lição As Origens, temos a primeira menção ao tema em nossas lições de escola sabatina. Depois, no mesmo ano, a lição Uma Obra de Reforma, também em 2008, trabalhou um pouco mais ainda esse assunto. Em 2011, tivemos o tema tratado de maneira mais abrangente na lição Cristo, Justiça Nossa. Então, um marco aí no ano de 2011, uma lição trabalhando esse material. Em 2013, houve uma lição em 2 partes, Nos Passos do Meu Redentor, trata do tema, e assim por diante tem sido contínuo em nossos materiais. Um outro ponto que eu queria destacar é o fato do assunto da divindade triuna também, que sempre esteve presente em nossas literaturas desde o início do movimento. Nessa lição Cristo, Justiça Nossa, também é feito um certo destaque a esse tema, né?
Mas desde 1983, pelo menos, já na lição A Grande Controvérsia, temos ênfase nesse assunto, defendendo o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a eternidade de Cristo, a pessoa e divindade do Espírito Santo e assim por diante, né? Então temos aqui materiais maravilhosos desde o início do movimento. Queria ainda destacar uma lição, justificação pela fé e santificação. Nós vemos nesse estudo que originalmente a gente até manteve como subtítulo, originalmente foi lançado como a Pérola de Grande Preço. Nessa lição, que foi uma das primeiras, né, junto com a Mártires da Fé, que também faz parte destacada de nossa história, mostrando então a sucessão de perseguições que o povo de Deus sofre desde o início do mundo, desde Abel, na realidade, como podemos ver, os fiéis são perseguidos, é uma constante, né? Passa pela Reforma Protestante e tudo mais. Bom, na lição Pérola de Grande Preço, nós encontramos uma visão muito madura sobre justificação pela fé e santificação. Eu fico maravilhado com isso, com a maturidade naquele tempo, em que, vamos ser aqui sinceros, né? De fato, da parte do movimento de reforma, havia o estudo de 1888, Wagner Jones, de um aspecto mais histórico, mas não tanto uma preocupação com a mensagem em si e tudo que ela importava. E aí vemos que nessa lição há uma noção clara sobre o tema, a despeito de estudo, e não houve equívocos também da parte dos irmãos, de modo que na lição de 2021 tivemos aí alguns acréscimos, complementos de materiais que fizemos questão de colocar, que desde então veio em nossas mãos, mas não precisamos retirar material, a estrutura toda já estava lá de maneira impressionante de notarmos. É um estudo interessante de nossa história também. Esse que é um assunto que define se uma igreja se mantém de pé ou cai. Deve ser então o assunto da justificação pela fé e santificação. Em 2010, eu gostaria de falar da minha parte, né, aqui nesse trabalho do movimento. A partir de 2010, então, comecei a trabalhar na editoração de nossas publicações denominacionais, dando auxílio nessa obra ao meu pai, Orlando Borges, que desde o início do movimento se envolveu nessa área. Então, a partir de 2010, tenho essa participação agora com o movimento e tenho tido o privilégio de colocar alguns projetos em execução, sabendo que um projeto essencial que até os nossos dias não foi feito de maneira abrangente, e aqui é um primeiro impulso nesse sentido que queremos fazer em relação ao registro de nossa história, e cremos que essa é uma parte importante de ser deixada como legado aí para as novas gerações. Em 2015, tivemos também um marco que foi uma publicação de uma nova edição da Parábola das 10 Virgens e Clamor da Meia-Noite, em 80 páginas, um formato grande, né? Um material rico. No dia 11 de dezembro, né, de 2015 foi publicado. Fazia muito tempo que não havia uma reedição, né? E foi importante, então, foi um marco para levarmos mais uma vez adiante, com mais textos, mais evidências, com um diagrama muito belo também, que vai mostrando as datas de cada evento e tudo mais. Foi um trabalho extenso em aprimorar o material já existente, né, trazendo mais textos comprovatórios, bem como textos quais no passado não havia acesso. Em 2020,
houve a publicação de uma segunda edição já com mais textos complementares também. Mas vamos então voltar àquele tema do grupo do Manuel Costa, e em 5 de julho de 2015 começam os diálogos entre os dois lados com a abertura de um protocolo. Então, bem recente, 2015, e digo já logo a minha participação direta nesses esforços, e por isso, nesse aspecto, então, posso falar em detalhes sobre certos acontecimentos. No início dos diálogos, os dois lados concordaram em começar a tentativa de reunificação, centrando os esforços em conseguir um mesmo pensamento doutrinário, visto que a maior diferença doutrinária era no assunto da organização da igreja, iniciou-se por este tema. Esse assunto, por estar relacionado a uma pesada carga histórica, parecia difícil de ser superado. Portanto, as orações eram em favor de que a verdade pudesse ser ouvida sem preconceitos e que não houvesse convicções exacerbadas. As orações foram nesse sentido, né? E o grupo levantado no passado pelo Manuel Costa, falecido lá em 1996, né? Apresentou sua posição uma vez através de um abrangente estudo e o mesmo foi feito pelo movimento. Após decorrer algum tempo, concordaram que a posição correta era sustentada pelo movimento. Então ficamos muito contentes com esse avanço, né? As dificuldades, a separação de tantos anos, né? Vai criando uma série de entraves, mas houve então a compreensão de que, de fato, aquilo que o movimento já por anos, mais então de 20 anos, vinha defendendo, era a posição correta. Isso envolveu, resumidamente, a aceitação da igreja ter um registro jurídico, né, perante as autoridades civis, com seu estatuto e tudo mais formalizado, tendo a necessidade da elaboração de diretoria, conselho consultivo, conselho fiscal, secretários, e assim como também na parte de assembleias gerais ordinárias e tudo mais. Um outro ponto é de não ser errado existir na igreja a função de presidente, aquela equivalência a qual já comentamos, falar que rei é a mesma coisa que presidente, foi se entendendo então que não era esse o caso. Sobre outros pontos dessa doutrina, praticamente não ocorreram diálogos. De qualquer maneira, uma vez que o grupo do Manuel aceitou a posição que era defendida pelo movimento, isso de forma natural pendeu a balança favoravelmente para os que já entendiam o assunto corretamente. Dizer isso envolve simplesmente reconhecer os fatos. É natural, se havia um lado que estava há anos, décadas, já falando de uma maneira equivocada e o outro de maneira correta, há um lado que sai favorecido nessa situação. Além desse assunto, basicamente apenas um outro tópico doutrinário foi analisado com alguma atenção. Esse foi em relação ao comprimento do vestuário. O grupo do Manuel entendia que o comprimento deveria ser 9 polegadas do chão, nem mais, nem menos que isso, mas cravado nas 9 polegadas do chão. O movimento defendeu, com base no Espírito de Profecia, por exemplo, ver os textos de Testemunho para a Igreja, volume 1, página 424 e também na 464, 465, que é declarado que poderia ser mais comprido, não precisaria ser 9 polegadas, se fosse mais comprido também, de modo algum haveria mal. Estamos falando aqui de decência, né? É até um contrassenso, claro. E por fim, o grupo do Manuel concordou que de fato é assim a realidade. Havia ainda muitos outros pontos doutrinários a serem analisados. O pensamento de reunificação passava
necessariamente por uma reunificação doutrinária, tal como era o entendimento no início dos diálogos. No documento, então, que formalizamos lá em 2015, Protocolo de Deliberação de Entendimento de Ideias e Doutrinas, que é o que nós temos aqui, tem aqui a minha assinatura, inclusive, nesse documento, juntamente com o representante do outro lado. Neste material ficou acertado de ambos conversarem com suas respectivas lideranças para saberem se havia interesse na abertura do protocolo. A resposta foi afirmativa de ambos os lados. O documento previa que, neste caso, deveriam ser definidas as seguintes questões: quais os temas serão discutidos e qual a ordem deles. B. Quais pessoas estarão envolvidas nessa primeira etapa? E C. Como deverá funcionar o cronograma do protocolo? Infelizmente, esse protocolo não foi levado adiante. Apenas um ponto, então, chegou a ser decidido, que foi em relação a começar pelo estudo do tema da organização da igreja. Mas o restante não entrou, então, em continuidade, de uma forma mais formal, né, de avançar nessa tentativa. Não foi dado continuidade. Então, no passado, de fato, não havia diferenças doutrinárias, visto que o próprio surgimento do grupo do Manuel não se deu por conta de razões doutrinárias, já comentamos. Entretanto, ao decorrer do tempo, estando separados, foram se acumulando diferenças de fato. Pelo menos os seguintes tópicos teriam que ser analisados ainda, que não foram. A natureza humana de Cristo, reforma de saúde e combinação de alimentos, uso de tinturas no cabelo e os princípios naturistas, reforma do vestuário, rebatismo por acréscimo de luz, os requisitos para o ministério no sistema de Melquisedeque e implicações proféticas de surgir um novo grupo enquanto está soando o clamor da meia-noite. Então eram problemáticas a serem trazidas e se chegar a uma conclusão, né, a um denominador comum. Ao contrário disso, não analisando, seriam questões que não haveria unidade interna na igreja. Então era necessário esses pontos serem analisados. Foi insistido algumas vezes, inclusive, por exemplo, no assunto da natureza humana de Cristo. E esse tema que tendiam para uma posição oposta à nossa, no entanto não havia uma posição clara, era algo que achavam que não era necessário ser analisado. Esse é um exemplo. Apesar então da necessidade de continuar essas análises doutrinárias, o clima que se formou foi outro. Após entrar em concordância com o movimento no assunto da organização, muitos do grupo do Manuel começaram a pressionar para acontecer uma resposta oficial da parte do movimento em relação ao que ainda estaria impedindo a reunificação. Ficou nítida a impressão de que eles consideravam de somenos importante todos esses outros pontos doutrinários elencados anteriormente. Achavam que poderiam ser resolvidos em conjunto após a reunificação. Esse nunca foi o pensamento do movimento, né? De fato, achávamos que era algo que tinha que ser resolvido antes, sem dúvida, para não haver até maiores problemas no futuro. Mas cobrados então em relação a como se daria a reunificação em termos práticos, o nosso Conselho Consultivo se manifestou. Importante deixar claro a essa altura, antes de mais nada, que uma decisão final em relação à reunificação não cabe ao Conselho. Visto ele ser consultivo, ele pode emitir um parecer, mas sem força deliberativa. É necessário que uma decisão dessa seja aprovada pelos membros reunidos em Assembleia Geral. As conversações foram feitas de modo a descobrir que diretrizes deveriam ser seguidas para uma melhor resolução. Então, vamos tratar as diretrizes, os caminhos a serem seguidos, então, nesse aspecto. Sendo necessário dar uma palavra final em um determinado momento,
não poderia ser apenas o conselho ou o corpo de obreiros a decidir. Essa seria uma decisão que afetaria a igreja em sua totalidade, portanto deveria ser uma decisão da associação geral, todos os membros, ou seus representantes, numa assembleia, tomar a decisão, não uma cúpula, uma diretoria fazer isso. Mesmo por uma questão de menor importância que essa, que era algo extremamente importante, colocaríamos o assunto também para ser decidido numa Assembleia Geral. Tal como estudamos no assunto da organização, é nesse particular então que Ellen White enfatiza o erro em sua época, onde os líderes da igreja cometiam, por exemplo, acharem que era a voz de Deus porque houve então uma decisão da diretoria da Associação Geral ou o presidente emitiu um parecer ou uma decisão e isso era a voz de Deus. Então textos como o Testemunho para a Igreja, volume 9, página 260 a 262, Testemunhos para Ministros 340 e 341, também na 375 376, Atos Apóstolos 95 e 96, Eventos Finais 55, Desejar de Todas as Nações 414, são textos maravilhosos que nos esclarecem sobre esse tema. Então, na época, aconselhamos respeitosamente que o grupo do Manuel seguisse também este caminho, visto que apenas desta maneira existe o endosso do Espírito de Profecia para nossas decisões. Mas não há evidência de que iriam fazê-lo dessa forma. Ao contrário da maneira transparente, que desde o início das tratativas da parte com os nossos membros, com os nossos irmãos, então houve de fato uma transparência total sobre esse assunto, não ficou se escondendo nada. Parece que houve algo distinto do outro lado, onde se entendia que deveria se agir de uma maneira mais sigilosa. Mas vemos aqui então que houve essa cobrança e o Conselho Consultivo deu o parecer de que haveria necessidade de rebatismo por parte dos membros do grupo do Manuel, devido a duas razões principais. Primeiro, ao terem adquirido conhecimento da verdadeira doutrina da organização da igreja, receberam nova luz, o que, de acordo com Atos 19, é motivo para a realização de um novo batismo. Esse é o primeiro ponto, esse acréscimo de luz. O segundo é que, em termos práticos, após os membros do grupo do Manuel terem entendido que a organização do movimento na realidade era correta, ao contrário do que tinham declarado por mais de 20 anos, essa reunificação se daria então com o dissolver do grupo deles e a entrada desses como membros do movimento, ou seja, estariam entrando em uma nova denominação. Isso, de acordo mais uma vez com a 19, é causa para rebatismo. O grupo de João Batista e o de Jesus não era o mesmo. Devido a isso, aqueles que haviam sido batizados no grupo de João tiveram que ser novamente batizados pelos apóstolos para fazerem parte da igreja cristã. Então, diante desse quadro formado, esse é o parecer que o Conselho Consultivo emitiu, mostrando essa necessidade, o embasamento bíblico em tudo isso. Essa doutrina não foi algo que surgiu no momento, como alguns podem querer dizer, mas está muito bem estabelecido no movimento. Tanto é que no próprio Estatuto da Igreja foi exposto que esse princípio bíblico de que antes de uma pessoa ser recebida como membro da Igreja, ela deve passar pelo batismo bíblico por imersão. Então, pessoas que vêm de outras denominações, sejam quais forem, são rebatizados. Isso tem um embasamento nos textos de Ellen White, também no Atos dos Apóstolos, página 281 a 285, que relata essa passagem de Atos 19, do apóstolo Paulo encontrando discípulos de João Batista. É narrado em detalhes, assim como
O livro Evangelismo e outros textos falam de rebatismo por acréscimo de luz. Então é algo muito bem embasado, foi apresentado todas as questões e isso foi apresentado por nossos irmãos de maneira que seria progressiva, esses rebatismos, de maneira a qual todos viessem a compreender bem a importância, a necessidade, o porquê de estar se realizando aquilo, né? Nada de maneira coerciva ou coisa do gênero, mas esclarecendo. E como comentamos aqui, na prática, mesmo pessoas, então, daquele grupo reconheceram que iriam se unir à organização que já existia desde 94. Essa organização fariam parte do movimento adventista dos naturistas do sétimo dia. Esse era o pensamento. Fariam parte, portanto, haveria dissolução de sua igreja. Portanto, nada mais natural do que ocorrer de fato esse rebatismo, mas nessa parte houve entrave, não houve então aceitação desse aspecto. Mas nesse ponto chegamos a uma questão importante: qual dos grupos é o movimento originado em 1976? Então eles procuram apresentar, assim como outros que saíram do meio de nós, apresentar então que são o grupo de 1976. E o que nós comentamos? Com a exclusão do irmão Manuel e a posterior formação de um grupo com a sua liderança, não se pode dizer que este novo grupo é de 1976. É uma questão de fatos, de eventos, a sucessão, a cronologia que aconteceram. Ainda que havia pessoas que vinham desde aquele tempo lá do início, né, do movimento. Dizer isso, né, dizer que eles são de 76, seria o mesmo que os reformistas falarem que são de 1844, ou dizerem que são de 1863, quando a igreja foi organizada. O mesmo valeria também caso o movimento falasse que é de 1914 ou 1925, quando o movimento de reforma foi então registrado. Não faria lógica dizermos isso, não é a realidade. Todos esses grupos, claro, querem ter o mesmo espírito de 1844, mas como denominação não são. Não alegamos como denominação que somos de 1844, 1863, 1914 ou 1925 ou qualquer outra data a não ser a real, quando surgimos em 1976 e separado das igrejas já em 1978. Então essa é a realidade dos fatos. E viemos a nos registrar só em 1994. Entendermos de outra maneira é negar a história. Agora, isso por si só diz que o grupo do Manuel, de qualquer outro que se separou de nós, ele é falso, é um grupo errado? Não necessariamente. Então, caso fosse apresentada a tese de que o movimento fez uma injustiça ao excluir o irmão Manuel, poderia ser então apresentado uma possível razão para a existência desse grupo mais recente. E aí se contaria uma história a partir da sua data correta, mas justificando este fato. Não seriam de 76, mas seriam de uma data posterior de forma correta. Então esse seria o raciocínio honesto, legítimo a ser construído. Portanto, o ônus da prova recai muito mais sobre o grupo deles, que se de fato foi totalmente equivocada essa exclusão, que vale lembrar foi uma decisão da igreja e não de uma pessoa em particular, então poder-se-ia tentar recorrer daquela decisão lá do passado. Para isso, evidentemente, teriam que ser apresentados evidências de forma clara, embasada, né? No entanto, nas vezes em que componentes do grupo foram questionados em relação a essa questão, não pareceu haver interesse de fazer isso.
É importante destacarmos esse aspecto, porque se foi feita uma injustiça, até para haver essa reunificação completa, seria o caso de analisar detidamente o que ocorreu. E longe de, como alguns podem querer sugerir que foi a decisão de uma pessoa, não. A igreja, com sua autoridade, né, fez os passos, então, primeiramente de uma disciplina, depois de exclusão. Deve haver também uma preocupação no aspecto profético. Então, ambos os grupos creem que em 1844, quando estava soando o clamor da meia-noite, aí vem uma citação aqui do 1 Escritos 237, os que não ousaram privar os outros da luz que Deus lhes dera, foram excluídos das igrejas, mas Jesus estava com eles, estavam alegres ante a luz de seu semblante. Então, a conclusão natural que chegamos, através do texto, é de que Jesus se retirou das igrejas protestantes e acompanhou os fiéis na formação de um grupo separado. Ambos os grupos creem que na segunda aplicação da parábola das 10 virgens a história se repetiu. Então começou a soar lá em 76 o clamor e não demorou muito, os fiéis começaram a ser excluídos. Jesus os acompanhou na formação de um grupo separado. Então essa saída, de certo modo, é profetizada. Mas ao surgir esse outro grupo mais tarde, houve mais uma saída no caminho, seja justa ou não. E que explicação é dada diante desses fatos? Surge a questão: como fica a integridade das aplicações proféticas da parábola das 10 virgens? Com isso, eu já ressalvo que é claro que reconhecemos a condicionalidade das promessas e profecias divinas para com um povo, assim como está no Eventos Sinais, na página 59, se um povo é infiel, Deus escolhe outro, se outro também for infiel, Deus escolhe outro, e assim, por conseguinte, essa é a forma, o princípio que Deus age em todo o seu tempo. Evangelismo, página 695, também fala sobre a condicionalidade, né, das promessas e ameaças da parte de Deus. Então, diante dessa questão, fica o fato de entendermos que teria que haver da parte deles uma explicação, se foi dessa maneira legitimar a sua existência, de como isso se enquadra na segunda aplicação da parábola das 10 virgens, soando o clamor e ocorrer este fato. O que ocorreu então nesse meio de tempo? É isso que teria que ser mostrado de maneira clara, mas não é. Simplesmente para evitar essa questão, então se apela a dizer que são de 1976, para evitar essas questões indesejadas. Quanto à história passada, por prudência, ambos os lados preferiram iniciar os diálogos com questões doutrinárias, sem ter que lidar diretamente com as questões do passado. Porém, cada vez mais foi tornando-se difícil resolver certas divergências atuais em relação a como se concretizar essa reunificação, sem resolver pelo menos algumas questões do passado. Em grande parte é devido a certas compreensões do que ocorreu lá atrás que colhemos desdobramentos com consequências muito atuais para nós. Nas esporádicas conversações ocorridas entre as lideranças, surgiram algumas poucas declarações sobre alguns pontos da história passada. Da parte do movimento, sempre houve uma reafirmação de legitimação das decisões da igreja que culminaram na exclusão do irmão Manuel Costa. Da parte do grupo do Manuel, foi dito que os dois lados erraram. E chegou a ser declarado por um dos componentes da liderança que o nosso lado errou mais. Bom, essas declarações genéricas não auxiliam a resolver os eventos ocorridos lá do passado. Sugerem uma espécie de meia-culpa disfarçada, a fim de não haver uma reanálise aí profunda mesmo da questão. Os dois lados errou, mas vocês erraram mais e fica por isso mesmo, né? A respeito especificamente da exclusão do irmão Manuel Costa,
A primeira impressão era que da parte do grupo do Manuel havia apenas algumas críticas a possíveis excessos cometidos no desenrolar dos acontecimentos. Porém, ao decorrer do tempo, foi percebido que se questionava todo o fundamento. Na compreensão do movimento, a exclusão do irmão Manuel se concretizou devido a ele não ter reconhecido seu erro, visto que houve uma disciplina antes de sua exclusão. Não reconheceu e se defendeu obstinadamente de que estava correto em suas atitudes. Então, há testemunhas, até em nossos dias, testemunhas oculares que atestam que ele se defendeu se apoiando em uma doutrina estranha. Os eventos culminaram com a igreja de Rio Preto, então, realizando sua exclusão. Na compreensão deles, o irmão Manuel não ensinou ou defendeu tal doutrina estranha, e que, portanto, foi injusta sua exclusão. Esse posicionamento contraria o testemunho de diversas pessoas da época, como já comentei. E em acréscimo a isso, vamos citar evidências de um documento intitulado Justiça versus Calúnia e Rebelião. Vai aparecer aí na tela para vocês verem. Estou aqui com ele em mãos e nós encontramos aqui alguns pontos importantes deste documento. Ainda que tenha sido elaborado posteriormente já a exclusão do irmão Manuel, revela ainda que de forma sutil a doutrina estranha que ele já defendia anteriormente. O conteúdo envolve uma defesa contra determinadas acusações que não são totalmente tornadas claras no material. O documento é de apenas uma folha, então os raciocínios são bem resumidos, são expostos de maneira resumida, e aparentemente a autoria do documento é do irmão Manuel Costa mesmo. Mas não há identificação. No final é apenas dito do movimento do advento ou o verdadeiro clamor da meia-noite. Também há um carimbo com endereço e telefone da Vida e Saúde Produtos Naturais. Então nós vamos analisar sucintamente algo do que é dito aqui nesse material, que, como comentamos, expõe, por exemplo, aqui, através de alguns textos bíblicos, procurar diferenciar prostituição, que recebia o castigo de morte, do ato de adiantamento de casamento, que não recebia pena de morte. Então, de alguma maneira, é utilizado esse termo um tanto confuso de indiretamente defender esse ato de adiantamento de casamento, não de maneira clara, transparente. Nós bem sabemos que não é assim que é feito neste material, mas o próprio termo já soa bastante estranho, do que seria isso. E no segundo ponto é feito um alerta contra a apostasia e são citados alguns textos do Espírito de Profecia para dar suporte à tese de que uma igreja que tem registro jurídico está ligada com o governo e, portanto, está igual o papado. Então esse é um outro aspecto que é revelado aqui nesse material. E um terceiro ponto, o documento finaliza de uma forma estranha, aparentemente voltando ao assunto anterior. Um pequeno erro pessoal de um não membro não pode ser julgado igual a apostasia doutrinária, portanto não sigais a multidão para fazer o mal. É difícil aqui, em poucas palavras, a gente resumir todos os detalhes equivocados desse documento, mas quanto à parte final é difícil entender a argumentação. Uma vez que um erro ou pecado de um não-membro não tem relação com a igreja, não há julgamento desse, isto é, a disciplina da igreja se aplica apenas aos membros, isso é algo óbvio, não há discordância nesse ponto. A devida disciplina da igreja tinha sido aplicada ao irmão Manuel, membro, devido às suas próprias ações e não de terceiros, sejam eles membros ou não foi buscado a ação de terceiros. Houve, por fim, a sua exclusão por causa de certas atitudes e uma obstinada defesa através de um ensino enganoso, não havendo, portanto, reconhecimento de seus erros.
Não precisava ter chegado a esse ponto, poderia ter sido lá uma disciplina temporária e logo voltar ao trabalho novamente na ativa, uma vez que tivesse reconhecido aquela falha. No entanto, ao levantar teses, a diferença disso, daquilo, e aí então a situação foi justificativas se buscaram na realidade, né? Vemos então o desenrolar disso durante alguns anos, dessas conversações, dessa tentativa de reunificação, o qual comentamos. Esse documento de Justiça versus Calúnia e Rebelião é algo importantíssimo de nós analisarmos diante disso tudo. Em 2018, culmina tudo isso, com o encontro das duas lideranças. Em 5 de novembro de 2017, há então um convite formal da parte do movimento para haver um encontro então entre as duas lideranças no dia 1 de janeiro de 2018, logo após nossa conferência geral. E aí então tivemos essa oportunidade áurea de frente a frente as duas lideranças, todos componentes então estarem lá para resolver a questão. Depois, desde do meio de 2015, vinham as conversações de maneira mais isolada, de um componente com o outro, um lado com o outro, ou com mais algumas pessoas envoltas algumas vezes. Mas agora era o encontro de fato das duas lideranças no dia 1 de janeiro de 2018. O convite formal foi feito, então, como comentei, já em novembro, pedindo as orações, todo encaminhamento que Deus estivesse presente naquela reunião, para que as coisas pudessem ter um encaminhamento, uma concordância. Então, diante disso tudo, a expectativa de fato era grande e de fato compareceram na data marcada a reunião. Entretanto, infelizmente, logo se manifestou que não estavam interessados genuinamente na reunificação. Primeiro que dias antes da reunião, apesar de sempre alegarem que não era necessário o rebatismo deles, realizaram o batismo de um membro nosso no grupo deles. Qual a razão para isso? Tal atitude nos mostra que já foram a essa reunião com más intenções, de alguma maneira queriam sair por cima da situação e por isso se apresentaram a essa reunião, mas não tinham genuíno interesse de se reunificarem. Tantas e tantas vezes bateram na tecla de que não era necessário o rebatismo deles e, no entanto, acharam necessário, dias antes do encontro marcado, realizar o batismo de um membro nosso no grupo deles. Isso fala mais alto do que qualquer outra coisa. Mas vamos mais adiante. Na reunião, houve a presença de quem nem deveria estar. Tinha como propósito só conturbar a reunião. Então, infelizmente, teve esses fatos, a reunião foi tensa, longa, um dia inteiro praticamente, e com muitas dificuldades ao decorrer dela, e se tentou dialogar de diferentes maneiras. Então, foi manifestada a indisposição de tratar da história passada ou dar continuidade também aos estudos doutrinários. Nenhum dos dois era do interesse. Supostamente haveria uma reunificação, então, ainda que permanecessem diferenças doutrinárias e ressentimentos e amarguras do passado. Uma pessoa presente na reunião e testemunha ocular dos eventos da época
perguntada diretamente se havia sido correta a disciplina do Manuel, respondeu que sim. Então, uma pessoa do grupo deles, testemunha ocular, presente na reunião, houve a certa altura, então, uma pergunta direta ao ponto. Se havia sido correta, justa a disciplina do irmão Manuel, e a resposta foi que sim. Os demais componentes da liderança deles procuraram abafar a situação e não permitiram que continuasse, então, a tratar do assunto. Era um momento áureo, uma oportunidade que Deus estava concedendo que as coisas se resolvessem. Talvez nunca mais haja uma oportunidade como aquela, uma oportunidade desperdiçada desta maneira. Lamentavelmente, então, depois dessa reunião, as conversações terminaram. E em 2019 se registraram, isto é, se organizaram juridicamente. Aquela compreensão que receberam através dos estudos que tiveram conosco, levou eles não a uma reunificação conosco, mas que em 2019 eles formassem então sua organização. Mais recentemente, tomaram passos determinados em abandonar como povo a restauração de 2 princípios edênicos, matrimônio vitalício e vegetarianismo, renunciando assim de ser um povo representante de João Batista. Infelizmente, este foi o desfecho triste para essa história, tão recente como podem ver. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.